Jangadeiro Band News FM. Eleições. Olha, na sequência de entrevistas com pré-candidatos ao governo do Ceará nas eleições desse ano, a Jangadeiro Band News FM conversa agora, a partir desse instante, com o deputado federal Capitão Wagner, do União Brasil. É a sua primeira disputa para esse cargo, embora já tenha enfrentado as urnas em 2 eleições para a Prefeitura de Fortaleza. Bom dia, capitão. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer grande estar aqui na Band News, Sistema Jangadeiro. Satisfação conversar com vocês. Seja bem-vindo. Seus adversários, vou começar logo partindo lá para... Começar quente. Para a política. Seus adversários o acusam de ser candidato do presidente Bolsonaro, que tem na região o seu pior desempenho nas pesquisas. O seu, dele, presidente. Até que ponto isso pode atrapalhar ou não a oposição no Ceará? Eu acho que isso não atrapalha não, até porque o pior desempenho aqui no Ceará é do Ciro, né? O terceiro colocado aqui no estado do Ceará. Se isso atrapalhasse, a candidatura do PDT estaria inviabilizada. A gente, na verdade, está criando uma frente ampla de oposição no estado do Ceará, que tem o Avante, que tem como pré-candidato a presidente o Janones. Temos o próprio União Brasil, que tem como pré-candidato o Bivar. Temos o PL, que tem como pré-candidato o presidente Bolsonaro. Então a gente vai formar uma frente ampla de oposição no estado do Ceará. O objetivo desse grupo é, sem dúvida nenhuma, tirar dessa oligarquia a condução do nosso estado, que há 16 anos está no poder, e infelizmente esses 16 anos têm trazido muitos prejuízos para o estado do Ceará. Em termos de segurança pública, o estado passa por uma grande crise há muitos anos. Na questão da saúde pública, o Ceará foi o estado do Nordeste que mais perdeu vidas para a Covid. Na questão econômica, se a gente for ver, Nonato, eu estou com dados do IBGE aqui nas minhas mãos, que mostram que de 2012 até 2021, o Ceará só teve um acréscimo de 5 mil empregos. Aí eu vi o Ciro dia desses aqui falando do Afrânio, que é um dos proprietários do Coco Bambu. O Coco Bambu criou 7.200 empregos, ou seja, essa empresa criou mais empregos do que esse grupo nos últimos 10 anos no estado de Ceará. Então, essa questão para mim é muito tranquila. O que a gente quer transmitir para o eleitor segurança de que o nosso projeto é o melhor para o estado do Ceará. O senhor falou aí da conjunção de siglas, mas o seu partido, a sua chapa ainda não tem um nome para concorrer ao Senado. As coligações ainda estão em andamento, mas o senhor pode dizer alguma conversa com pré-candidatos a essa vaga? Já existe algum nome sendo articulado? Pode adiantar aqui? Nonato, lá de lá eles não têm ainda a definição de quem será governador, de quem será vice, só tem a definição do senador. Do lado de cá a gente só tem a definição do governador. A gente está conversando com siglas, né, como o PL, o MDB, o próprio PSD, o PP. A gente conversa com muitos partidos que podem se aliar ao nosso projeto, e com essa aliança a gente definir quem vai ser vice, quem vai ser senador. Hoje é muito cedo ter essa definição, porque o arco de aliança ainda não está completo. Esse arco só deve ser definido até julho. Aí sim, em julho a gente vai poder definir quem será vice, quem será senador, até porque é importante a gente agregar novos partidos à aliança para a gente ter mais tempo de TV para conversar com as pessoas. Eu tenho andado muito pelo Ceará, já foram 160 municípios que nós estivemos, e em cada município a gente vê uma história nova. A gente vê, por exemplo, a dona Josefa lá em Itapipoca, que morre de medo do filho ter um problema de saúde. Ela mora vizinho ao Hospital Regional de Itapipoca e o filho tem doença crônica. E ela diz: capitão, eu fico muito preocupada, com muito medo de noite meu filho passar mal, porque mesmo morando vizinho ao Hospital Regional, eu não tenho um atendimento aqui, porque esse Hospital Regional foi prometido ser entregue pelo Ciro quando era governador, há mais de 30 anos, e até hoje esse hospital não foi entregue. Então, andando pelo Ceará, nós temos conversado com as pessoas, e a cada conversa que a gente tem a convicção de que chegou a hora de nós termos uma nova forma de governar, onde a prioridade será as pessoas. Eu tenho um dado que, quando eu falo, ao conversar com as pessoas se assustam. Na mesma semana que a gente viu aquele vídeo de 4 mães brigando no caminhão do lixo para tentar pegar um alimento para levar para casa, o governo do estado iniciou uma reforma no estacionamento do Palácio. Não foi a construção do estacionamento, foi uma reforma do estacionamento que consumiu 36 milhões de reais. Nonato, com 36 milhões, nós poderíamos matar a fome de 360 mil famílias, entregando a cesta básica para cada uma. Então, a prioridade desse governo é muito concreto, é muita obra e pouca prioridade em relação às pessoas. O senhor falou do outro lado, vou falar uma questão colocada aqui por alguém do outro lado. O ex-prefeito Roberto Cláudio disse em entrevista aqui mesmo, no Jornal Jangadeiro,
que o senhor não tinha autoridade para comandar a PM por ter estado à frente do motim de policiais 2012 e 2020. O que é que o senhor tem a dizer a ele? E não só a ele, mas a todos nós. Eu prefiro conversar com o cearense. Não, o adversário de toda forma vai tentar nos desqualificar. Eu não vou entrar nessa de tá usando expressões de baixo calão, de estar agredindo pessoalmente os adversários, como o Ciro tem feito muito, né? O Ciro, inclusive, diz respeito aos eleitores dos adversários. Quem viu o que ele fez lá em Ribeirão Preto, quem vê o que ele tem feito nas entrevistas, realmente se decepciona com a qualidade do debate apresentado pelo Ciro. E o Roberto Cláudio está indo no mesmo rumo. Primeiro ele tem que definir se ele é o candidato do lado de lá. Ele tem que resolver essa briga que ele tem com a Isolda. Em relação à questão dos movimentos dos policiais, quem está nos escutando e assistindo nesse momento tem que entender que esse grupo não tem capacidade de diálogo. Como foi que o líder do grupo deles foi dialogar com os policiais que estavam lá em Sobral, no movimento, com a retroescavadeira, tentando passar por cima dos policiais. O que acontece é que esses policiais não têm uma carga horária definida, são 68 horas de trabalho por semana, o armamento deles é inferior ao dos bandidos, não existe sequer segurança jurídica para esses policiais. Então, infelizmente, por conta dessa série de fatores, acabou acontecendo tudo isso. A gente precisa deixar muito claro que a gente vai agir diferente desse grupo que está no poder. Então o senhor fala que não vai adotar baixaria e tal, um discurso mais propositivo, mas nesse final de semana, durante um evento lá pelo interior, diz que seus adversários estão mais preocupados em fazer obras para ficarem com percentual da verba. Quem fez essa denúncia foi o Elmano de Freitas, na Assembleia Legislativa. O Elmano é do PT, subiu à tribuna da Assembleia para dizer que o irmão do ex-prefeito Roberto Cláudio pedia 30% de toda a obra que acontecia em Fortaleza. A denúncia é do próprio grupo. O Elmano do PT denunciou o irmão do Roberto Cláudio. Uma citação. Então foi uma citação a essa própria denúncia do Elmano de Freitas, que é do PT. Mas aí resolveu mudar o tom do confronto? Não, em nenhum momento a nossa prioridade será esse discurso. Agora, eles têm que se resolver entre eles. Quem está se agredindo nesse momento, Donato, é o PT e o PDT. Não sei se você já viu algum áudio do Adail agredindo o pessoal do PT, o vereador de Fortaleza. Não sei se você viu respostas de grupos da Isolda. Então, enquanto eles estão brigando, isso é uma constatação, eu estou trabalhando, estou conversando com as pessoas, estou mostrando que nós temos não só um time, mas uma seleção na saúde, na educação, na economia. A gente está tentando criar um grupo que vai me ajudar não só a construir o projeto para a campanha, mas principalmente a fazer uma administração diferente, uma administração enxuta, onde a gente não precisa ter 11 órgãos para cuidar da agricultura. Hoje o Ceará tem 11 órgãos que cuidam da agricultura. Eu acho que isso é demasiado. Aí eu tenho que lembrar do Tasso. O Tasso, quando foi eleito lá em 86, ele pegou o estado mais ou menos como está hoje, inchado, muita gente na folha sem sequer trabalhar, e é o que está acontecendo hoje. E o senador Tasso, na época, o governador, teve a coragem de colocar a casa em ordem, teve a coragem de, inclusive, enfrentar interesses corporativos pelo bem do estado de Ceará. Então chegou o momento a gente ter também essa coragem de fazer esse enfrentamento. PT e PDT vivem uma crise relacionada aí exatamente à escolha do candidato à sucessão estadual, como o senhor mesmo falou aqui. Ambos declaram que a aliança é importante para enfrentá-lo na disputa, mas discordam sobre quem seria esse nome. Como é que o senhor avalia essa situação? Quem é que o senhor gostaria de enfrentar? Olha, na verdade eu não sou candidato para enfrentar ninguém, eu sou candidato para apresentar uma proposta para os cearenses. Eu acho que essa escolha tem que ser feita por eles, eu não quero entrar nesse debate. Respeito a governadora, respeito o ex-prefeito, respeito o presidente da Assembleia, respeito o deputado Mauro, mas a forma de escolha deles é uma forma conhecida por todos, né? E eu não vou nem fazer qualquer comentário para não dizer que eu estou agredindo o projeto deles. Eu estou muito focado, Nonato, em tentar matar a fome dos cearenses que hoje passam necessidade. Ontem o Jornal Povo, na sua capa, tinha lá 61% das famílias cearenses estão na extrema pobreza. O que é extrema pobreza? É viver com R$105 por mês. Quem está nos escutando nesse momento deve lembrar que quando você vai numa pizzaria à noite com a família, que pede lá 2 pizzas e um refrigerante, você gasta mais de R$100. Imagine o cidadão, imagine o cearense que vive com R$100 por mês, e 61% da nossa população está nesse patamar, um patamar de extrema pobreza, enquanto no ano passado, Nonato, é importante frisar, o governo pagou R$2,5 milhões para parar o gramado do Palácio. O pessoal do lado de lá está muito chateado porque eu disse que eu não vou morar na casa do governador. E por que eu não vou morar, Nonato? Porque a casa do governador é um quarteirão
com 100 funcionários, e do lado da casa do governador tem uma comunidade carente, a comunidade do Campo do América. Eu me sentiria como cristão constrangido em estar com todo aquele luxo à minha disposição e do lado as pessoas passando necessidade. Aí as pessoas perguntam, mas qual é o governador que faz isso? O Tasso, quando foi governador, continuou morando na casa dele. O Zema, que está lá em Minas Gerais, continua morando na casa dele. O governador de São Paulo continua morando na casa dele. A gente não precisa de todo esse luxo para ser governador do Ceará. A gente tem que lembrar que a gente está no serviço público é para servir e não para ser servido. Quando eu perguntei sobre o que nome o senhor gostaria realmente de enfrentar, é porque além dos 4 que são anunciados, o senador Cid Gomes é apontado como solução para o fim dos conflitos na aliança PDT-PT. Seria diferente já o tom da sua colocação em palanque? Acho que não, seja quem for do lado de lá, vai fazer parte de um grupo que está no poder há muito tempo, né? Se a gente for ver há quanto tempo esse pessoal está na base do governo. Desde que o Tasso se elegeu governador, que eles estão na base do governo. Mas comandando o Estado diretamente, eles estão desde 2017. Nós tivemos desde 2007. Em 2009, por exemplo, a gente teve um grande pico de violência no estado de Ceará. Em 2017 tivemos outro grande pico. Aí, Nonato, eu tenho aqui nas minhas mãos, fiz questão de trazer o programa que eles estão apresentando, chamado Ceará 2050. A perspectiva deles, está aqui, as metas, é reduzir a violência pela metade, com a referência de 2017, foi o ano mais violento, apenas em 2040. A gente precisa, segundo eles próprios, aguardar 23 anos para eles reduzirem a violência pela metade. Pois eu digo que eu farei diferente, porque primeiro eu vou assumir a responsabilidade da segurança pessoalmente. A gente tem visto os governantes fazer o seguinte: a educação do Ceará é uma referência, então é uma referência, é boa porque eu sou o governador. A segurança é um caos. Não, mas é porque os policiais é que são ruins, os policiais que não prestam. Então, quando o dado é bom, o governante traz para ele. Quando o dado é negativo, ele coloca a responsabilidade no governo federal, coloca a culpa nos policiais. Então, eu serei um governante que assumirei as minhas responsabilidades, para o bem e para o mal. Se a segurança estiver indo mal, a culpa vai ser minha. E não está apontando governo federal e outras instituições como responsabilidade. Da mesma forma nas outras áreas. A gente tem que ter a capacidade e a coerência de assumir responsabilidades. Eu farei isso com a segurança, com a saúde, com a educação e com toda e qualquer área que seja essencial. O senhor acredita que a tropa da PM vai lhe apoiar majoritariamente? Vai apoiar majoritariamente seu nome? Olha, é natural que, por ser policial militar, nós tínhamos a simpatia dos policiais militares. Logicamente, cada um respeitando os limites legais desse apoio. Isso aconteceu quando eu fui candidato a prefeito, isso aconteceu quando eu fui candidato a deputado, então é natural que nós tenhamos esse apoiamento. Mas o chefe maior, o chefe supremo da Polícia Militar é o governador, no caso hoje uma governadora. Isso precisa ficar muito claro. Quando a gente fala de segurança, a gente tem que entender que 5 instituições estão sob a responsabilidade do Estado: a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a PFOSSE, certo? Todas essas instituições são comandadas pelo governador ou pela governadora, no caso. Colocar a responsabilidade do aumento da violência, por exemplo, no governo federal, é no mínimo fugir à responsabilidade. Foi implementado um programa aqui no estado de Ceará chamado Ceará Pacífico, que de Pacífico só tem um nome, infelizmente. Então, para mim fica muito claro que a responsabilidade maior, não única, mas maior, pelo aumento da violência, é a incompetência ou a ingerência que tem o governo do estado em relação à segurança pública. E segurança, Nonato, não é só repressão policial. Esse dado do jornal O Povo ontem diz muito de por que o Ceará é tão violento. Nós temos uma desigualdade social absurda. 61% das famílias estão passando necessidade. Quanto mais pobre é um estado, mais violento ele se torna. E eles prometeram lá em 2006, quando assumiram o governo do estado, que iam diminuir a desigualdade social. E não diminuir a desigualdade social, ela só aumentou ao longo desses 16 anos. Eles prometeram melhorar a saúde só piorou ao longo desses 16 anos. E a segurança, eles prometeram que ia ter uma viatura em cada quarteirão, e todo mundo sabe como é que está a segurança. Vamos permanecer aqui na área de segurança. Você defende o fim da Controladoria Geral de Disciplina, CGD, que é o órgão de controle. Eu defendo que ela seja virtuada para combater
o crime de verdade. Hoje a CGD, na verdade, Nonato, ela, em vez de fiscalizar, em vez de punir o policial que tem, eu tenho que registrar, o policial que faz segurança do traficante, o policial que desvia da sua conduta, que pratica a extorsão, esse policial não é só para ser demitido, ele tem que ser preso. Esse policial que deveria ser fiscalizado pela CGD. A CGD hoje é, na verdade, um órgão de perseguição política. Ela persegue todo e qualquer policial que se posiciona contra o governo. Alteraria, então, as regras Isso. da CGD. Agora, como é que o senhor acredita que poderia ser feita a correção de policiais e demais agentes de segurança que forem investigados por eventuais excessos? Com a alteração da CGD. Do jeito que eu acabei de falar, se o policial cometeu crime, se o policial agrediu o cidadão de bem, se o policial está protegendo traficante, se o policial está extorquindo. A gente sabe, Nonato, que hoje julgado... o crime é tão organizado hoje, Nonato, que o crime financia o cursinho preparatório para que o integrante da facção entre na Polícia Federal, na PRF, na Polícia Militar, na Polícia Civil, etc. Já foram então, feitas essas denúncias por você? Hoje o crime é organizado a esse ponto, já fiz essa denúncia, e ao identificar esse tipo de criminoso usando a farda da polícia, A ou polícia distintivo, identificando, já colocou fora? tem que punir. Não tenho conhecimento de nenhuma punição nesse sentido. Eu tenho conhecimento... Você denunciou isso? Já denunciei, inclusive denunciei de próprios policiais militares envolvidos em grupos de extermínio. Disse nome na tribuna da Assembleia enquanto deputado estadual. Eu fiz uma denúncia, Nonato, vou repetir aqui a denúncia. Nós tínhamos, na época do governo Cid Gomes, as Hilux que chegavam de fábrica com toca-CD. Hoje não existe mais nenhum toca-CD. O kit multimídia. Esse kit multimídia custava R$6.000. Foram tirados 600 kits multimídias dentro do prédio da Secretaria de Segurança. Esses kits, que são do Estado, foram vendidos, colocaram o dinheiro no bolso e quem ficou com prejuízo foi o contribuinte. Quem vendeu, quem colocou o dinheiro no bolso? Foi dentro do prédio da Secretaria de Segurança, fiz a denúncia, nunca fizeram investigação. Nomes? Não, nesse caso eu não posso dar nomes porque eu sei que aconteceu o fato, mas não sei quem cometeu. Mas tem como provar que aconteceu. Menos, tem como provar que aconteceu. Foi iniciada uma investigação a partir da... Que eu tenha conhecimento, não. Que eu tenha conhecimento, não. Lembra, eu vou até registrar. O deputado Sérgio Aguiar, quando era deputado estadual, disse que ia me levar no depósito onde se encontravam os 600 kits. Eu estou esperando até hoje, há 7 anos. Uma pergunta que eu vou voltar de novo. Até que ponto essa indefinição do nome dessa aliança PDT-PT pode lhe ajudar na sua campanha? Olha, Nonato, eu estou muito focado na minha pré-campanha, eu estou muito focado nas minhas alianças, estou muito focado em conversar com o cearense. Eu tenho, a cada dia, conversado com mais pessoas, eu tenho fortalecido o nosso time. Hoje a gente tem, por exemplo, a Nicole Barbosa, que foi secretária de Desenvolvimento Econômico do ex-governador, que está no nosso time, nos ajudando na área econômica, uma pessoa extremamente qualificada. A gente tem o Geraldo Luciano, que é um dos executivos de maior sucesso do Brasil, dizendo, olha, os 5 últimos governadores me convidaram para fazer parte das suas equipes, eu não aceitei. Com o capitão eu estou me oferecendo para fazer parte da equipe. Nós temos o Marcos Holanda, ex-presidente do BNB, professor da UFC. Nós temos o Alain Guiar, que foi secretário de Turismo do Estado, que está nos ajudando. Nós temos o Carlos Matos, que foi secretário de Agricultura, um secretário de Agricultura extremamente atuante, que está na nossa equipe. Então, a cada dia, a gente tem tentado trazer mais gente qualificada para se somar a essa seleção que é o nosso time, e a gente precisa de um capitão, e o capitão é quem está nos escutando aí do outro lado, para nos ajudar a conduzir esse time ao sucesso no dia 2 de outubro. Eu vou aproveitar. Tem pergunta, João? Tem 2 perguntas. Vamos lá, dá voz aqui. Capitão, voltando para a questão da segurança pública. Você falou da capilaridade aí das organizações, como combater essas organizações, e dentro disso também uma outra pergunta sobre a implantação dos bloqueadores de celular nos presídios. Yuri, em relação a como combater, tem 3 medidas que a gente vai adotar. Primeiro, a gente tem 700 mil jovens que nem estudam e nem trabalham no estado de Ceará. É importante frisar, e a minha última proposta está direcionada para esses jovens. Mas, voltando aqui, primeiro passo, nós temos que dobrar o número de policiais nas ruas. Vixe, vai fazer concurso para 20 mil policiais? Não, concurso nós vamos fazer, mas nós vamos pagar hora extra para ter mais policiais nas ruas. Nós vamos tirar policiais que estão em atividades que não são de combate ao crime, para colocar nas ruas também, realizando essa atividade. De birô? Muitos. E outras atividades que não são atividades de combate ao crime. Por exemplo, nós temos hoje no interior do estado, nossa polícia desvirtuada. A polícia, em vez de estar combatendo o crime, está, por exemplo, fazendo somente a fiscalização de trânsito. Fiscalizar trânsito é correto? É, mas só fiscalizar e esquecer o combate ao crime não é correto. Primeira medida, dobrar o número de policiais nas ruas. Segunda,
agir com inteligência para evitar a violência. Às vezes as pessoas dizem, bandido bom é bandido morto. Quando a polícia vai para o confronto com o bandido, o inocente pode perder a vida. Vamos lembrar daquele caso de Milagres, em que a polícia imaginava que eram só bandidos que estavam assaltando o banco, que não tinham reféns, e muitos inocentes acabaram perdendo a vida. Então, se a gente agir com inteligência e se antecipar aos fatos, a gente evita esse tipo de confronto. Então, a nossa proposta é investir em tecnologia, em inteligência, em monitoramento do crime organizado para ter resultado. Vou lhe dar um dado agora. Hoje, o bandido ele é foragido da polícia. Mas se o bandido tiver um mandado de prisão em aberto, ele vai no posto de saúde, se consulta, vai embora e ninguém sabe que ele é um bandido. Ele vai na faculdade, na UES, faz o vestibular da UES, se matricula na UES e ninguém sabe que ele tem um mandado de prisão em aberto. Ele vai na Assembleia Legislativa, entra lá, visita o gabinete do deputado e ninguém sabe que ele tem um mandado de prisão em aberto. A nossa proposta, em vez de ser foragido da polícia, é ser foragido do Estado. Nós vamos implementar um sistema tecnológico que já existe hoje na Secretaria de Segurança, mas não é utilizado, que vai cadastrar todos os cearenses e em qualquer órgão público que ele for, ele vai ser identificado, a gente vai facilitar a prisão dessas pessoas. E o terceiro ponto, acredito mais importante. Eu sou fruto da Escola Técnica Federal do Ceará, eu fiz lá eletrotécnica. Antes de terminar meu curso, eu estava empregado com a carteira assinada, antes de terminar meu curso. E eu tive recentemente no IFCE, o reitor me propôs, existem, Nonato, 250 mil vagas de emprego na área tecnológica, falta mão de obra capacitada. O reitor me propôs, capitão, vamos fazer uma parceria do IFCE com as escolas profissionalizantes do Estado e em 6 meses a gente consegue capacitar 50 mil jovens. Então, por ano, a gente vai colocar no mercado de trabalho 50 mil jovens, diminuindo a pobreza e diminuindo aquele índice que eu falei agora do Jornal O Povo de 61% das famílias vivendo na extrema pobreza. São as 3 medidas que a gente vai fazer para poder reduzir a violência no estado de Ceará. E os bloqueadores? Bloqueador hoje acabou, e eu tenho que reconhecer, bloqueador acabou hoje não sendo necessário a partir da atuação do secretário Mauro Albuquerque, que eu elogiei quando foi contratado pelo governo do estado, e antes de ser contratado, inclusive eu o indiquei para que ele fosse o secretário de administração penitenciária, que fez um bom trabalho e hoje nos presídios cearenses pelo menos não há necessidade. Vamos aqui um outro assunto e o mesmo ainda, com a pandemia e a crise econômica, inclusive a volta da inflação, a área de segurança, imaginava eu aqui que estivesse ligada, perdido a centralidade do debate político, mas estou vendo que você veio com o tema ainda. É um problema grave do Estado. Na sua opinião, o tema deve ser resgatado e as outras prioridades que merecem mais atenção para a campanha, quais são? Você falou já em algumas aqui, mas eu gostaria de ampliá-las. Olha, Nonato, eu estou aqui com uma pesquisa do IBGE na minha mão que mostra que o comércio varejista do estado de Ceará, está aqui, tem a pior retomada do Brasil. A retomada do comércio varejista do Ceará tem a pior retomada no Brasil. Para quem está ouvindo o rádio, ele está me apontando aqui. Embora e para quem está assistindo ali, dá para ver, não dá? Pronto, naquela câmera aqui. Para ver, pronto. Certo? Aqui nós temos uma pesquisa do IBGE, que é de março de 2022, um close aqui, que mostra para a gente que o Ceará é o pior estado na retomada econômica varejista do país. O que isso tem a ver com o que eu acabei de citar? Tem a ver justamente com esses 61% das famílias na miséria. A grande prioridade do nosso plano vai ser gerar oportunidades para quem quiser trabalhar. E não só com emprego formal. A gente quer abrir linha de crédito para que o agricultor ele possa fazer investimento na agricultura. A gente quer abrir linha de crédito para aquele cidadão lá do interior. Aproveitando que nossos açudes estão cheios, minha família é lá de Oroz, Nonato. Meu pai é de um distrito chamado Palestina. Tem uma comunidade lá do lado do Oroz que mudou a sua realidade econômica a partir de um empréstimo que fizeram no banco, compraram umas gaiolas e foram criar tilápia. Hoje nessa comunidade lá todo mundo tem sua moto, tem seu carro, tem sua casa, tem sua casa com a feira garantida. Então a realidade econômica daquelas pessoas mudou. A gente só pode melhorar a qualidade de vida do cearense se a gente tiver a capacidade de gerar oportunidade. Como é que a gente vai fazer isso? Em parceria com o setor produtivo. Nós temos que acabar com algumas taxas absurdas que foram criadas nesse governo. O Ceará tem 5.400 horas de sol por ano. É o melhor estado do Brasil em termos de energia solar. Só que não há investimento de energia solar aqui porque criaram um imposto adicional
um ICMS adicional em cima da energia solar. Minas Gerais, o governador Zema teve a coragem de diminuir o imposto da energia solar. O que aconteceu em Minas Gerais? Milhares de empregos foram gerados a partir de empresas que se instalaram em Minas Gerais. Pois eu vou copiar essa boa ideia de Minas Gerais e vou trazer para o Ceará. Diminuir o imposto em cima da energia. Nós vamos diminuir o imposto dos combustíveis com responsabilidade. A gente sabe que o Estado é grande, precisa ser mantido. A gente vai reduzir esse imposto. Eu vou acabar com essa história dessa taxa do Poço Profundo. Não sei se você conhece, Nonato. Não. O cidadão... Aproveita e trazer também para o público. Né, eu vou contar a história aqui de uma empresa que eu visitei lá em Barreiras. Uma fábrica que faz cajuína, que faz suco, doce de caju. 50 famílias trabalham lá, 50 funcionários. O proprietário me disse: capitão, querendo fugir da conta de energia que estava cara, eu fui no banco, fiz um empréstimo de R$500 mil e instalei aqui uma usina de energia solar. Primeiro mês minha conta reduziu 90%. Eu fiquei morto e alegre. Só que no mês seguinte o governo criou um imposto adicional em cima da energia solar, aumentou a minha conta de energia. Aí eu fui lá, tentando de novo escapar, agora da conta da CAGES. Mandei perfurar 3 poços no meu terreno, com o meu dinheiro, o meu terreno eu perfurei 3 poços. Aí o Estado vem, manda instalar odômetros lá hidrômetros lá no poço, para registrar a quantidade de água que eu estou tirando do meu poço para mim cobrar essa água. É a taxa do Poço Profundo. Isso é um absurdo. Isso é um grande absurdo que acontece no estado de Ceará. Então, a minha proposta é facilitar a vida dos empreendedores, diminuindo esses tributos, acabando com essas taxas absurdas. E recentemente, Nonato, foi criada a taxa da banana. Taxa da banana? Taxa da banana. O produtor de banana agora, para entregar uma carga de banana na Ceasa, tem que pagar uma taxa lá na Emates. Só consegue entregar a carrada de banana se pagar essa taxa. A produção aí do maciço, todo passa... Missão Velha, Maciço, Uruburetama. E eu fui ler a lei e fiquei mais preocupado, Nonato, porque lá não está escrito taxa da banana, está escrito taxa dos vegetais. Olha o risco que nós corremos nesse momento. Por isso que as pessoas morrem de medo. Olha o risco. Passada a eleição, se eles permanecerem no poder, eles vão colocar a lei em prática integralmente. Vão cobrar a taxa da maçã, do tomate, da banana, da melancia, do melão. Isso vai gerar um aumento no preço dos alimentos absurdo. Então esse é o risco que a gente corre hoje. Por que as pessoas têm tanto medo de investir no estado de Ceará? Por conta dessa ruma de imposto, dessa ruma de taxa. A cada dia o Estado cria novas taxas, inclusive algumas taxas ilegais, que a nossa proposta é acabar com esse tipo de taxa. Eu vou pedir um tempinho aqui só para o comercial, que divide nossa conversa. Já voltamos e você pode mandar perguntas pelo 981-54-3814. Nós estamos de volta aqui no Jornal Jangadeiro com a conversa com o candidato Capitão Wagner. Pré-candidato, Nonato, para não dar problema, né? Pré-candidato. Pré-candidato ao governo do Estado pela União Brasil. Aliás, falaram em União Brasil, pode ter candidatura própria também à presidência. O Luciano Bivar, um nome pouco conhecido pelos eleitores. Como essa possibilidade tem afetado a sua pré-campanha, já que tudo é pré, a sua pré-campanha, em especial a relação com o PL do presidente Bolsonaro? Olha, Nonato, como eu disse no começo da entrevista, a grande possibilidade de termos um palanque amplo aqui no estado de Ceará. Como eu falei, o Avante tem o Janones, que é pré-candidato a presidente, o PL tem o pré-candidato Jair Bolsonaro, o União Brasil tem o nosso pré-candidato, que é o Bivar, mas muita água ainda passa por debaixo da ponte até as convenções, né? A nossa convenção aqui no Ceará, por exemplo, deve acontecer em agosto, certo? Então ainda temos aí um mês de final de maio, junho, julho, comecinho de agosto, para poder entender esse cenário nacional e definir como é que a gente vai ficar aqui a nível de estado de Ceará. O presidente Bivar nos deu liberdade para que a gente possa conduzir da melhor forma regionalmente o partido, porque o interesse maior do partido é eleger uma bancada sólida de deputados estaduais, de deputados federais e eleger o governador. Foi essa tranquilidade. Se a prévia indicar o Luciano Bivar, como é que a sua situação em relação ao presidente Bolsonaro? A gente tem que ver primeiro se o PL vem para o nosso palanque. A conversa hoje é para que o PL venha para o nosso palanque. Se vier, de fato, a gente pode... 2 candidatos à presidência, vocês iam brigar? Olha lá para o adversário, PT e PDT. Os dois têm candidato a presidente. Tem o Lula e tem o Ciro. Diferente deles, que o Ciro todo dia bate no Lula, bate no Bolsonaro, aqui a gente não vai bater em ninguém. A nossa proposta não é essa, né? Quando eu vejo, por exemplo, o Ciro de manhã bate no Moro, de tarde bate no Bolsonaro, que não quer conversa com ele, e de noite bate no Lula. Nonato, me vem na cabeça um sentimento que é o pior dos sentimentos que pode existir na política, a ingratidão. Porque o Ciro foi
ministro do Lula. O Cid foi ministro da Dilma. Eles foram beneficiados pelo governo federal de uma forma extrema. E de repente agora o Lula virou para o Ciro o maior corrupto, o Lula virou para o Ciro a pior pessoa do mundo. Se era, porque ele não deixou o governo na época e não fez as denúncias que ele está fazendo hoje. Então, é esse tipo de coisa que o eleitor não admite. O eleitor quer da gente um mínimo de coerência, é o que a gente tem tentado ter aqui no estado de Ceará, em todas as posições, desde a primeira eleição que eu concorri. Paulo Roberto, nosso internauta aqui pelo YouTube, está perguntando... capitão, como não há necessidade de bloqueadores se os criminosos ordenam crimes de dentro dos presídios aqui no Ceará através de celulares? Olha, hoje no Ceará eu não tenho mais conhecimento disso não. Até 2018 isso acontecia de fato. Hoje, se você for no presídio cearense, eu fiscalizo os presídios, a gente não tem mais esse acontecimento. Em outros estados tem. Minha mãe esses dias recebeu uma mensagem no WhatsApp, o caba pedindo dinheiro, e minha mãe estranhou, né? O caba pedindo um depósito, dizendo que era o capitão Wagner, dizendo que era o filho dela, e pedindo dinheiro. Provavelmente era um indivíduo que estava preso em outro estado, ou até um golpista qualquer. Hoje, né, eu sou adversário do governo, mas estou aqui para afirmar, hoje eu não tenho conhecimento de que dentro dos presídios cearenses existem celulares onde as pessoas se comunicam aqui com quem está do lado de fora. Até 2018 isso era muito intenso, era um problema grave que acredito que foi solucionado por conta aí de um trabalho muito bem feito pelos policiais penais, a gente tem que registrar, e pelo secretário de administração penitenciária. Qual é a reivindicação dos policiais militares hoje em dia? Olha, a maior reivindicação hoje do profissional de segurança é a liberdade para trabalhar. Vou lhe contar só um fato, Nonato. Há 3 meses atrás, policiais fizeram a prisão de 5 indivíduos em Morada Nova. Os 5 estavam armados, todos 5. Não tinha nenhum sem arma não, os 5 estavam armados. No dia seguinte teve a audiência de custódia. A juíza mandou para a CGD, olha a CGD, mandou para a CGD uma determinação de que os policiais fossem investigados para descobrir quem foi o policial que lesionou um dos 5 que estava com a lesão de 1 centímetro no dedo midinho do pé. Eu vou repetir. Os policiais que foram para o confronto com 5 indivíduos armados fizeram a prisão deles e foi constatado no exame de corpo dele que um dos presos estava com a lesão de 1 centímetro no dedo midinho do pé. E por conta disso os policiais estão respondendo a um processo. Você imagina esses policiais, Yuri, indo para outra ocorrência, dizendo, olha, tem 5 indivíduos armados e vão lá para o confronto. Imagine o estímulo que eles vão para essa ocorrência depois de responder um processo por conta desse absurdo. Vamos a mais indagações aqui. Deixa eu aproveitar aqui. Pois não, tem pergunta, dê atenção. Voltando para a questão do União Brasil, como é que está a negociação, capilaridade aqui no Ceará? Espera eleger quantos deputados? E dentro disso, né, como que, enfim, o nome do senhor e dos seus aliados eram conhecidos aí como a bancada da segurança, mas agora está dividindo espaço aí com nomes também bolsonaristas aqui. Aí como é que você avalia isso? Olha, na verdade, Yuri, o nosso partido hoje é um partido muito amplo, um partido que tem Carlos Matos. Quem é o Carlos Matos? Foi secretário da Agricultura, é uma pessoa que é respeitadíssima pela cadeia produtiva do estado de Ceará. Os integrantes da FIEC respeitam o Carlos Matos como alguém extremamente qualificado, que não tem nada a ver com segurança. Moses Rodrigues, um empresário do campo da educação, um empreendedor que gera milhares de empregos aqui no estado de Ceará por conta da faculdade que a família tem, que é o Centro Universitário Uninter, então nada tem a ver com a segurança pública. Nélio Bezerra, um agricultor lá do Iguatu, que hoje está no mandato, inclusive no meu lugar, que é pré-candidato a deputado. O Vanderlan, que é vereador lá em Caucaia. Se a gente for ver dos 70 candidatos que tem na União, entre deputados estaduais e federais, eu tenho professores, eu tenho profissionais de saúde, eu tenho empresários, eu tenho trabalhadores e tenho também profissionais de segurança. Logicamente, por ser profissional de segurança, o pessoal fica, é a bancada da bala, é isso e aquilo, a gente até leva na brincadeira. Eu já levo na brincadeira, isso não me ofende de forma nenhuma. Eu, por exemplo, sou professor também, além de policial, sou professor, sou pai, mas as pessoas lembram muito porque o próprio nome do candidato é capitão, né? Capitão Wagner. Então o pessoal lembra muito da segurança pública, mas hoje o nosso grupo é muito mais eclético do que lá no começo, em 2010. A gente tem como apoiador hoje Roberto Pessoa, um empreendedor de sucesso, prefeito de Maracanaú, com aprovação estrondosa. Nós temos lá o prefeito de Mombaça também, que é apoiador do nosso trabalho, o prefeito de Juazeiro do Norte. Então, o grupo tem crescido a cada dia, e crescido não só em quantidade. A gente tem primado muito pela qualidade e pela
pela formação de um time heterogêneo, para que em todas as áreas a gente tenha pessoas que possam contribuir na cultura, na saúde, na educação, na inclusão social, né? Nós temos aí candidatas que têm como principal bandeira a inclusão social, né? A Camila Cardoso, que está lá no Avante, a Samila, que é mãe do Gabriel, um menino que tem um problema de saúde gravíssimo, que precisa de apoio também. Então, hoje eu estou muito tranquilo em dizer que hoje o nosso grupo é muito mais heterogêneo do que era no passado. Há mais ou menos de um mês atrás, uma possível aliança do PDT com a União Brasil na corrida pela presidência da República podia até mudar, ainda está em trato, os nomes da sucessão estadual. O cenário, no dinamismo da política, ganhava novos contornos com a indicação de que o presidenciável Ciro Gomes e o presidente da União Brasil, Luciano Bivar, teriam conversado para a possibilidade do União Brasil unir-se ao PDT. Isso avançou? Isso continua ainda sendo discutido? Nonato, desde agosto, quando eu tive a primeira conversa com os integrantes do União Brasil, a gente teve a convicção de que o partido aqui ficaria sob nosso comando. Eu sempre respeitei o Chiquinho Feitosa, que era o presidente do DEM, sempre dialoguei com ele em relação a essas questões e em nenhum momento eu imaginei que o partido não ficaria conosco. O Diretório Nacional do partido sempre me informou de todas as conversas. É legítimo que um pré-candidato a presidente procura a União, porque a União é enorme, é o maior partido do Brasil hoje, em tempo de TV, rádio, dá uma capilaridade muito grande para qualquer candidatura, como vai dar para a nossa aqui no estado de Ceará. Mas nunca me preocupei com isso, porque houve uma transparência muito grande da direção nacional, que sempre me informou, olha, candidato X está nos procurando, uma pessoa aí do Ceará está procurando, a deputada Gorete Pereira veio aqui conversar com a gente, então sempre me foi informado tudo que estava acontecendo, me dando a certeza de que nós iríamos construir o partido, porque o time que nós temos aqui é o único time capaz de gerar a eleição de 5 ou 6 deputados federais, que é o que mais interessa a qualquer partido. 6 deputados estaduais e que tem uma pré-candidatura ao governo do estado. O DEM sempre reclamou, porque aqui no Ceará o DEM era coadjuvante. Hoje o DEM, que é a União Brasil, é protagonista, tem uma candidatura ao governo do estado, tem a possibilidade de eleger 5 federais, 6 estaduais, então isso sempre nos deu a segurança de que nós não seríamos traídos aqui no estado, e como de fato não fomos. Mas o anúncio gerou uma preocupação entre os aliados. Muita especulação que sai por alguns veículos de imprensa, né? O jornalista escuta a informação de uma pessoa que esteve lá com o Bivar, escuta a informação de outro e acaba gerando essa especulação, mas a gente tem muita tranquilidade em relação a isso. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada à pesquisa. Certamente que o seu grupo, através do partido mesmo, tem feito pesquisas relacionadas à campanha. Quais aquelas que lhe identificam com possibilidade? Nonato, a gente teve em 2018 a pesquisa de véspera da eleição que dizia que o Eunício tinha 47% e o Girão tinha 16%. Isso na sexta-feira antes da eleição. Resultado, o Girão tirou 17% e o Eunício tirou 16%. Então, a diferença de 30 pontos. Olha que absurdo. Agora, em 2020, de novo, veio uma pesquisa dizendo que eu ia perder por 22 pontos percentuais a eleição aqui em Fortaleza. E a diferença, na verdade, foi de 2 pontos. Então, a gente tem um pé muito atrás em relação às pesquisas, mas as pesquisas que a gente tem tido acesso demonstram uma vontade muito grande do não continuismo. As pessoas querem viver no Ceará sem medo. Quando eu digo Ceará sem medo, é sem medo de investir, de abrir um negócio, sem medo de procurar um hospital, porque o hospital vai estar funcionando, sem medo de andar nas ruas, porque a gente vai ter uma sensação de segurança maior. Então é essa a grande expectativa do eleitor cearense. O cearense, como eu tenho dito, é o maior patrimônio que nós temos, porque é acolhedor, é trabalhador, é bem-humorado. O cearense faz graça até da sua desgraça, né? Ele faz rir até da sua desgraça. E o cearense acima de tudo, um grande potencial de capital intelectual. Todo concurso que a gente tem Brasil afora, o cearense está lá em primeiro lugar. Só que a gente precisa fazer um link entre essa capacidade intelectual do cearense, a geração de oportunidades e a inserção no mercado de trabalho. Eu tenho insistido muito nessa questão de geração de emprego e renda, e precisa ficar claro para quem está nos escutando que não é o Estado que vai contratar essas pessoas, que o Estado não tem como. O Estado não tem como dar emprego para todo mundo. O Estado tem que chamar os empresários, oferecer condições para que esses empresários abram suas empresas aqui e, com isso, gerar oportunidade não só para os jovens, mas para todo e qualquer cearense que queira abrir o seu negócio ou trabalhar para qualquer empresa. Eu estou chegando ao final do tempo, mas vamos lá para a pergunta. Tem uma pergunta aqui, capitão, do Alan
Falando sobre o ICMS, você pensa em rever essa questão do ICMS? Sim, eu tenho inclusive uma tabela aqui que mostra que nesse ano de 2022, olha só, 40%, olha só, Nonato, mostra aí. Deixa eu mostrar aqui. O boletim de arrecadação do ICMS. 40% a mais de arrecadação do ICMS aqui no estado de Ceará. O estado, Yuri, virou sócio da inflação. A cada reajuste no preço do combustível, o estado, ó, comemora. A cada reajuste na conta de energia, nós temos a possibilidade de ter um reajuste de 32% na conta de energia do agricultor. Autorizado pela Agência Nacional, é lógico, mas a gente precisa ter a coragem de se contrapor a esse tipo de coisa, e será um dos grandes desafios que a gente vai ter na nossa gestão, que é rever essa questão tributária, não para tirar a condição do Estado de tocar o Estado, que é caro, que é pesada a máquina, mas para dar condição dos empreendedores abrirem mais empresas e gerar mais oportunidades. Da questão da máquina, uma outra pergunta aqui do Anderson. O que você vai fazer para ver essa questão de obras inacabadas, e ele cita inclusive aí o aquário, se você vai terminar. Olha, o aquário, o Camilo deu entrevista em dezembro dizendo que era inviável. O Cid dizia que era a solução para o turismo do estado de Ceará, dizia que ia gerar um fluxo turístico gigantesco, mas em dezembro eu vi entrevista do Camilo dizendo, olha, tentei de todo jeito entregar para iniciativa privada. Para terminar, olha só, Yuri, o aquário do Rio de Janeiro que eu visitei custou 100 milhões de reais. O do Ceará gastaram 200, mas para terminar faltam 300. O do Ceará custa 500 milhões de reais. O do Rio de Janeiro não teve R$1 de dinheiro público, foram 100 milhões com dinheiro da iniciativa privada. Então é uma obra que está completamente inviabilizada. Daquela estrutura a gente vai ter que construir algo diferente do aquário, porque o aquário hoje... O que é que você pensa? A gente pensa em criar um hub de tecnologia ali na Praia de Iracema, como se criou em Recife. Né, o Porto Digital lá de Recife, que transformou a realidade social de um bairro que estava degradado igualzinho à Praia de Iracema. Quem anda hoje na Praia de Iracema, Nonato, fica extremamente constrangido, porque quem andou há 10 anos atrás na Praia de Iracema vê a alegria que era, o potencial turístico que era, as boates funcionando à noite ali, e hoje, infelizmente, espaço completamente degradado. Só dá para revitalizar criando um hub de tecnologia ali. Nós estamos terminando aqui o tempo dado a cada candidato, que é de 40 minutos. Agradecer a sua vinda por aqui. Obrigado. Renato, agradeço a você, ao Sistema Jangadeiro, a Band News, a Rádio Band News, e deixo aqui um abraço para todos os cearenses, dizendo que a nossa expectativa é de fato que nós tenhamos um Ceará a partir de 2023, um Ceará sem medo de investir, um Ceará sem medo das pessoas andarem nas ruas, e um Ceará sem medo de você procurar um equipamento de saúde e de fato ele funcionar. Abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, capitão.